àquela altura que a gente pudesse utilizar esse encontro de história oral para a gente poder exatamente fazer não só a divulgação, né, mas para a gente poder também socializar essa experiência, que é uma experiência que está sendo rica, que ainda está pequena, claro, ainda é muito diminuta, mas ela tem sido muito rica, está sendo muito rica. Então, eu vou só pedir auxílio aqui do meu companheiro, tá bom. Então, bem, um breve histórico, né? E aí eu queria só, antes de começar, dizer também que tem aqui na nossa plateia, aqui na nossa grande companheira Ana Cláudia. Levanta o bracinho aí, Ana Cláudia. Ana Cláudia é técnica do Emílio Guilde, também foi conselheira do Ponto de Memória, atualmente por questões de agenda, muita coisa na vida dela. Ela pediu o afastamento, mas ela tem sido assim, né, mesmo atuando, mas ela continua, ela participou da roda com a gente na abertura do encontro, tá? Então qualquer coisa também a Ana Cláudia pode dar um apoio aí depois, enfim. Então um breve histórico, né, para antes de falar da roda de memória, falar de quem que organiza essa roda, do que é essa experiência do ponto de memória. Então ocorre que em maio de 2010 ocorreu um evento, e eu fui parar lá nesse evento muito por acaso, convidada pela professora Maria Elvira para representá-la, né, nesse evento, que era um evento de comemoração. Nós tínhamos sido convidados, eu digo o PARU, Programa de Apoio à Reforma Urbana, naquela altura, havia sido convidado para acompanhar a programação dos 25 anos do projeto que o Museu Guilde desenvolve com o bairro. 25 anos de projeto. Isso começou ainda, inclusive, na gestão do Della Penha. Não sei se alguém aqui conhece o Della Penha, o Guilherme Della Penha, um grande intelectual, um grande teórico, foi um dos articuladores que se incomodava muito com essa ideia de que a ciência ficasse ali, né, restrita, circunscrita aos muros do museu. Então precisava ter um diálogo, sobretudo com a comunidade que fica no entorno do campus da Perimetral, que o Museu Guilde tem um campus aqui na Perimetral. Então, nesses 25 anos, nessa programação que ocorreu dentro do auditório aqui do campus da Perimetral, em maio de 2010, eu fui lá participar, e dentro da programação tinham várias coisas nela, atividade cultural, apresentação de trabalhos. Estava agendado para o último dia a visita de 3 técnicos do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, recém-criado, é um instituto bem novo. E o IBRAM, na realidade, é um instituto, que hoje é uma autarquia federal, que ele se separou do IFAM. Até então ele era departamento do IFAM, eu não lembro exatamente o ano que ele foi criado agora, mas lá por 2006, ele é bem novinho mesmo. Então vieram esses 3 técnicos para apresentar, àquela altura, na programação, para os moradores da Terra Firme, que estavam lá em peso, a discussão da constituição do ponto de memória. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é um ponto de memória. Então, esse projeto Ponto de Memória, ele é uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, mas também do Ministério da Justiça, né? Então ele tem toda uma articulação do Ministério da Cultura, ele tem toda uma articulação institucional, ele é uma articulação institucional, mas ele é um projeto coordenado pelo IBRAM. Então, aí o que aconteceu? Nessa discussão, nessa oficina que foi feita, uma oficina de memória, era memória, cidadania, né? Tinham esses aspectos. Então, ao final dessa oficina, foi discutido com os moradores a possibilidade da constituição do ponto. E a Terra Firme, que já havia brigado pelo ponto, porque àquela altura já existiam 11 pontos de memória constituídos no Brasil, e a cidade de Belém tinha sido escolhida, né, pelo IBRAM, selecionada para ter o 12º, só existem 12 no Brasil oficialmente, né, assim, por esse projeto. Então Belém tinha sido selecionada como sede do 12º e estava na disputa Belém os bairros do Guamá e da Terra Firme. Só que a turma do Guamá não compareceu, não conseguiram se articular, enfim. E a Terra Firme então ficou foi vitoriosa, ficou naquela altura, foi escolhida para sediar esse projeto. E aí nós achamos tudo muito interessante. E aí eu, que nem falo nem nada, né, que também nem gosto de me envolver nessas coisas, já me articulei lá com o pessoal. E àquela altura a gente então
constituiu oficialmente o ponto de memória, com a participação da Ana Cláudia pelo museu, com a participação da Helena Quadros, também pelo museu, que é coordenadora do NUVOP, que é o núcleo que articula essas atividades, né, de extensão do museu, e a população do bairro. E naquele momento a gente escolheu também, ao final desse dia, o conselho gestor. Lá adiante vocês vão entender por que o ponto de memória tem um conselho gestor, qual a importância de ter um conselho gestor. E daí em diante, então, começou a existir o ponto de memória. Mas o ponto de memória até então só existia na gente, né? Nós somos o ponto de memória. Então fizemos a eleição, a posse do conselho, e aí começamos a realizar as primeiras atividades. A gente, confesso, nós estávamos muito perdidos. O que nós vamos fazer afinal de contas? Então o IBRAM falava muito o seguinte: bem, o que vão ser esses pontos? Vão ser espaços que podem se constituir futuramente, ter futuramente sede ou não, né? Ter espaço físico, mas eles vão se constituir em espaços de diálogo, de articulação, de promoção, de divulgação, né? De toda a história por meio da recomposição da memória do bairro, que no caso é a Terra Firme. E nós não podíamos de forma nenhuma, obrigada, né, deixar ninguém de fora. Quer dizer, a ideia do ponto é que o ponto congrega todas as manifestações culturais, políticas, sociais, todos os movimentos. Quer dizer, o ponto nasce como uma referência de realmente ser um articulador do bairro. Ele não pode, né, ele se envolve com as questões políticas, mas não com as questões partidárias, por exemplo, né, considerando a pluralidade, a diversidade, nem com as questões religiosas, enfim, então ele tem que chamar todo mundo. Entre as primeiras atividades, nós fizemos a exposição dos 25 anos, né? Essa exposição tinha sido montada em parceria com a comunidade e o museu. Então essa exposição, ela foi uma exposição itinerária que rodou o bairro todo, né? E já era o primeiro momento para a gente ir dizendo para o bairro: olha, junto com isso aqui tem um ponto de memória e tal. Bem, organizamos nesse mesmo ano um stand, nos articulamos, tivemos um stand na Feira do Livro, nesse ano, que era já para divulgar a nossa existência, que nós existíamos, ver o que nós estávamos pretendendo fazer. E articulações, esse ano também saiu um edital do projeto Territórios de Paz. Aliás, perdão, isso aqui é outra coisa. Articulações com o projeto Território de Paz e Mulheres da Paz, que é um projeto do PRONASSE, né, que é um programa nacional e tal, que tenta discutir essa questão da cidadania, naquela ideia da nova política de segurança pública. Então é um programa do Ministério da Justiça. Então naquela altura o governo era da Ana Júlia e ela promoveu tudo isso aqui no bairro. Então o que acontece? Uma outra coisa que foi interessante foi que no início, no final de 2010, foi lançado esse edital aqui, Programa Mais Cultura, edital Microprojetos. Então isso aqui foi, lá no finalzinho de 2010, nós constituímos uma comissão de moradores. Estava o Benedito àquela altura, estava a Chiquinha deu um apoio, enfim, o pessoal deu um apoio, Batista, todo mundo deu sugestões, e eu e Cláudia participamos, o Jorge, que é da museologia. Naquele momento nós escrevemos, isso aqui foi 2 dias, pessoal, assim, 2 dias, uma correria. Isso era a véspera de Natal, as vésperas do Natal, a gente tinha até o dia 30, né, para enviar. Então nós corremos e construímos esses 3 microprojetos, que eram orçamentos pequenos, pontuais, 16 mil cada um. Por quê? Porque o que a gente conseguiu perceber, né? Depois que a gente constitui o ponto, que a gente não tinha recurso para nada, tudo era muito assim, né? Tudo muito no improviso. A gente já tinha feito ofício, né? Levado às empresas do bairro, mas era muito pouco retorno. Pequenos comércios, comerciantes, as escolas a gente articulava, né? Então estava muito concentrado ainda, né, as atividades, inclusive no próprio museu. As nossas reuniões, até hoje, a maior parte delas ocorrem na sala do museu, numa sala aqui do campus da Perimetral. Então nós organizamos esses 3 projetos aqui. E aí fizemos exatamente em abril de 2011, tiramos do nosso planejamento do final do ano, esse encontro que para mim ele é muito emblemático, porque ele vai exatamente ser o momento mesmo que o ponto vai se manifestar no bairro, que foi esse encontro com gestores e professores das escolas do bairro. Chamamos todas as escolas, fomos nas escolas públicas, nas privadas, municipal, estadual. Vieram poucas escolas. Naquela altura, eu acho que das
15 escolas que a gente mapeou, vieram 6 apenas. Vieram diretores, gestores, não é isso, Cláudio? Veio pouquinha gente. E aí o que acontece? Eles vieram, né? O que nós queríamos discutir ali? O que a gente queria organizar? Né? Era orientar e definir um plano que pegasse o quê? A gente sacou, e isso é uma coisa muito interessante, que a gente entendeu desde o início, e aí eu queria deixar como sugestão para quem tiver qualquer projeto aqui, uma coisa que a gente entendeu logo, quando a gente fala de memória, é muito comum a gente associar logo a ideia de memória aos velhos, às pessoas com mais idade. E esse foi o grande insight. Eu não sei quem teve esse insight, eu só sei que em alguma hora alguém falou isso e nós entendemos na hora que era isso. Que nós não podíamos pensar nenhuma atividade só com aquela turma, né? Com a velha guarda, como a Chicona, a Chiquinha, a Dona Madalena, o Batista. São lindos, são maravilhosos, mas enfim, né? Nós somos finitos, e eles já estão com uma idade também. Tem a questão do cansaço, eles não puderam vir hoje porque enfim, são donas de casa, tem problemas assim. Então, o que aconteceu? A gente teve a ideia do seguinte: tudo que a gente vai fazer aqui, a gente tem que fazer com a juventude, porque a gente tem que plantar semente. A gente não pode ficar, esse negócio não pode ficar entre nós, entre os velhos. A gente até disse assim, os velhos estão cheios de vício, né? Tem as disputas, a gente já pediu o Centro Comunitário Bom Jesus, aí um diretor é de um grupo político, não sei do que, aí não quer concordar, o outro já diz que sim, ficava aquela confusão toda. Então a gente falou, não, vamos acabar com isso, vamos botar esse negócio nas escolas, vamos chamar a juventude. E daí em diante, foi isso. Então nós criamos todo um plano que pensava o seguinte: começava com essas oficinas de história, memória e identidade, que iam ter como resultado a produção dos alunos. Todo tipo de produção, né? Bastante diferenciada. Também constituímos esse concurso da logo do ponto de memória, porque existe só uma logo que é nacional, até então só tinha logo nacional. Então nós constituímos um concurso. Quem ia participar? A juventude do bairro, matriculada nas escolas. E esse concurso foi um sucesso também. Aí realizamos a gincana de memória e história do bairro. O que é essa gincana? Alguém falou aqui também disso esses dias, acho que foi até como é o nome dela, Marcão, que a gente já assistiu o mini curso? O que foi que aconteceu? Então, bem, eu esqueci o nome dela agora, mas a professora falava dessa questão, né? Estava contando a experiência dela, que lá em Pernambuco, eles também organizaram, né, um bairro que estava com uma situação de despejo. Então eles se organizaram dessa maneira. Começaram a reunir o pessoal, contar as histórias, chamavam os velhos, chamavam os novos, iam contando a história do bairro e tentando buscar criar uma identidade, né? E esse, professora Marieta, eu estava querendo lembrar aqui o nome. Então, a ideia... Então, nós fomos dizendo, olha, tudo que a gente vai fazer é isso. E essa gincana, bem, gincana de memória e história. Olha, articule lá na sua casa, busque lá com seu avô, com a sua avó, com as pessoas mais antigas da sua casa que moram aqui, uma fotografia, um objeto, uma referência, uma pequena fala, traga tudo. Vamos reconstituir a história do bairro. Então, isso foi muito bacana. Também aparecemos também, começamos a articular, né? E aí a gente começou a dizer o seguinte: olha pessoal, o ponto de memória não pode ser uma coisa só aqui pra gente, a gente tem que projetar na mídia, né? Vai ter que ter canal de comunicação, lá no final eu vou deixar aqui os contatos da gente. Então hoje a gente tem Facebook, né? A gente tinha Orkut, antigamente ninguém mais usa, né? Agora tudo é Face, né? Então a gente tem Face, tem e-mail, tem blog, tem o caramba, né? Então a gente decidiu que precisava também ter esse contato com a mídia. Até porque existe uma discussão aqui que é a seguinte: se vocês pegarem, eu sou estudiosa do bairro da Terra Firme, mas não por essas questões, mas pela questão da luta pela terra. A Terra Firme, via de regra, só aparece na imprensa de que maneira? Tem alguém aqui que mora na Terra Firme, por um acaso? Você, né? Como é que a Terra Firme aparece na imprensa? Sempre, né, de uma forma muito negativa, né? Então a imagem da Terra Firme o bairro já chegou a ser batizado o bairro mais violento da cidade. Tem uma rua lá que o nome dela é Ligação, porque ela liga a Celso Malcher, que é uma das ruas principais, porque o bairro ele faz mais ou menos isso aqui,
né? Ele é uma cruz, então você tem a Celso Malcher e você tem a São Domingos. São duas ruas grandes. A ligação começa na Celso Malcher e vai até lá no Tucunduba. Então, por isso que ela é chamada de ligação. Essa rua foi eleita em 2008, e que, claro, considerando o quantitativo de pessoal, de moradores e tal, mas não em números absolutos, mas relativos, ela foi considerada equivalente a ruas da Baixada Fluminense, que é a região mais perigosa do Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia. Então, em 2008, saiu um censo àquela altura, um censo de segurança pública, que dizia: se você quer, se você quer ter saúde, não ande por lá pela ligação, senão você vai ser ligado rapidinho com o céu, Então era um negócio absurdo, assustador, Então, uma questão também que a gente discutiu muito é o seguinte: existe uma imagem que está constituída do bairro, e ela passou a ser objeto da gente se preocupar, da gente entender, porque afinal de contas a imprensa trabalha uma imagem tão negativa, apenas negativa. Não é que lá não tem problema, não é isso, mas é somente negativa do bairro, sem dar espaço para as coisas positivas que ocorrem lá, para as manifestações populares, para as iniciativas da população, Então, essa foi uma coisa que a gente começou a articular. Claro que a gente ainda tem muito limite para aparecer na imprensa, mas nós temos matérias na imprensa. Bem, então dizer, o que é ponto de memória, Que novidade é essa? Bem, então o que o ponto de memória quer, a princípio? Tornar o bairro da Terra Firme um museu. Isso é muito interessante, porque a ideia que a gente tem de museu, toda a história, Eu não sou museóloga, posso estar falando alguma bobagem aqui, mas a Cláudia me socorre ali, mas todo o conceito até então pensado de museu, vocês mesmos devem estar pensando, o que é um museu? Aquele lugar que a gente vai, um lugar, um espaço físico, a gente vai, a gente contempla, A gente tem sempre uma atitude um pouco contemplativa, a gente vai lá, observa, podem ser peças, objetos, enfim. Hoje existem museus interativos, Mas de qualquer maneira, ainda é uma coisa muito assim, você é chamado para lá, para ir lá, é como se a história estivesse lá, dentro do museu. E esse foi um conceito durante muito tempo do museu. Hoje a museologia desconstruiu isso. Mas, imagina o que é tornar um bairro um museu. O que é isso, Significa dizer que não existe um ponto de referência, que existem muitos pontos de referência, que existem muitos lugares emblemáticos, significativos para os moradores, para as moradoras desse bairro. E mais, que os próprios moradores são também memória, que eles carregam uma memória. Então, é pensar que não é um museu comum, tão pouco usual. Pode ou não ter sede fixa, esse é um debate que a gente está fazendo hoje, nesse momento. A gente tem uma reunião, inclusive, marcada para a semana que vem, para definir o nosso estatuto. Agora que a gente vai definir, Cláudia, porque a gente vai precisar ter CNPJ, que é uma coisa que não me agrada muito. Por mim, não tinha legalidade desse negócio, mas enfim, isso é um debate lá entre a gente. E a gente vai discutir, essa questão da sede. Tem ou não tem sede fixa? Que pode servir, claro, para reunião, exposição, evento, ela ajuda. Mas também o museu pode não ter uma sede e ele se alocar temporariamente em igreja, em escola, numa praça, que é mais complicado, porque se tiver objeto você não tem como guardar, mas enfim. A ideia é que o bairro todo se torne um museu, uma espécie de instituição itinerante, no qual todos os moradores fazem parte e constituem os objetos de maior valor dentro da lógica museal. Então, dentro dessa nova lógica, não é mais o objeto em si, não é o fato em si, são as pessoas que são peça-chave nessa proposta. O conceito de museu se alargou e os bens de conservação podem ser também simbólicos. Então não existe só a simbologia do material, do objeto, mas também, por exemplo, o nosso símbolo hoje, ele é o Tucunduba. O nosso símbolo principal, a nossa logo, traz exatamente o traçado do Igarapé Tucunduba. Por quê? Porque a Tucunduba não dá para falar da terra firme, do Guamá, do Marco, mas principalmente da terra firme sem falar do Tucunduba. Então o Tucunduba, ele tem um significado muito, muito forte para a gente, Então, as memórias, histórias dos moradores, tudo isso é museal, Tudo isso pode ser objeto desse trabalho. Como elemento que abrange todo o bairro, e principalmente os moradores, o ponto de memória da terra firme é um museu comunitário. Então a ideia, apesar desse projeto, isso daqui eu vou colocar adiante, isso é um desafio, no meu ponto de vista, na minha análise, é um desafio que a gente tem, porque ele surge como uma proposta institucional,
ainda hoje ele está sendo capitaneado pelo governo federal. Um desafio que a gente vai ter é de como desvincular isso e fazer com, de fato, né, todos os moradores do bairro, um número maior de moradores, máximo possível de moradores, se apropriem dele, né? Mas ele começa com essa proposta. O que o IBRAM tem dito é o seguinte: nós contribuímos para que vocês deem os primeiros passos. Os passos seguintes serão de vocês que têm que dar. Mas a ideia é que ele é um museu comunitário que trata, portanto, de todo tipo de assunto. Então, ele não vai tratar só de memória, de coisas que ficaram atrás, viu? A ideia é que ele trate também de situações presentes, até porque, se a gente pensar bem aqui, os historiadores que estão aqui, né, o passado nos serve, ele tem sentido para nós historiadores, ele tem uma referência exatamente para que a gente possa ler e interpretar o presente. Se a gente lembrar do bloco, né, então é relação passado e presente, relação passado e presente o tempo todo. Então a gente vai tentar entender, né, que situações, por que afinal de contas problemas como lixo, saneamento, saúde, educação, segurança acontecem. O programa Ponto de Memória trata a memória, isso aqui são duas falas do Mário Chagas, tá? Que eu achei interessante, eu pincelei e trouxe aqui para vocês. Mário Chagas que é diretor do Departamento de Processos Museais do IBRAM. Olha o que ele dizia. O programa Ponto de Memória trata a memória como? Na visão dele, né? Então, quer dizer, as pessoas que pensaram isso, que estão formulando sobre isso. Elemento de coesão e dignidade social, como instrumento de memória terapêutica. E ele segue adiante. A criação do museu comunitário permite que os moradores digam: aqui não há só violência, mas memória e cultura. Então, o projeto é um grande investimento em novas possibilidades de futuro. A gente aposta numa memória libertadora. Eu grifei isso aí, porque eu acho que isso é objeto de um debate. O que é memória libertadora, né? Significa dizer que existe uma memória que aprisiona? Sim, se ela existe, né? Quando eu digo que é uma memória libertadora, eu estou pressupondo que existe uma memória que aprisiona. Mas que memória é essa? Quem é que constrói essa memória? Né? Então essa é uma coisa interessante, até porque historicamente nós também aprendemos lá com a Chacotinha, né? Do nosso fundamental menor e maior, que quem fazia a história eram apenas os grandes homens, né? Eu, como já estou aqui na porta dos 40, então eu estudei no tempo ainda que a gente aprendia assim, né? Que a escola, a história eram fatores, né? Que produziu isso, né? Era só causa e efeito. E tem um sujeito lá, uns sujeitos, né? Que eles são muito bonitos, inclusive, né? Eu achava o Duque de Caxias lindo, eu confesso para vocês, mas enfim, né? Eu era um adolescente, eu achava ele tão pomposo, né? Eu quero dizer para vocês também que até hoje eu sou apaixonada pelo Dom Pedro II. Não adianta, eu acho ele fofíssimo, né? Um homem realmente ilustrado, né? Um homem maravilhoso. Mas a gente tinha aquela ideia, aquela construção, né? Quem é que constrói essa ideia de memória nacional, né? Quem é que são os grandes homens, os grandes feitos, né? Aquela visão muito, né? Uma epopeia, né? Uma coisa bem, né? Então, se a memória foi construída historicamente dessa maneira e hoje essa proposta está dizendo que, reconhecendo primeiro, seguindo os passos da própria discussão que historiadores, que museólogos, né? Que, enfim, pessoas desse campo, desse métier, etnógrafos vão dizer: a memória não é construída apenas, né, pelas classes dominantes, pelas elites, mas a memória aqui está também aqui no dia a dia, no cotidiano, que se forja, né, mesmo às vezes em eventos pequenos, em eventos simples. Bem, mas aí o que significa, afinal de contas, memória libertadora? Eu acho que isso ainda dá um bom debate, né? E lá pelas tantas também não sacralizar o debate, né? Não sacralizar a memória, não significa dizer que toda memória construída pela elite não sirva, né? Não nos sirva, ou que toda memória construída pelas classes populares, olha, então aqui está a verdade, porque senão, né, a gente vai, isso é muito problemático. Então são questões aí para a gente pensar. Quais são as premissas de um ponto de memória? O que é que um ponto de memória tem que seguir? Gestão participativa. Então daí a importância da Constituição e do funcionamento. Também não adianta só ele existir para inglês ver. O nosso, ele existe de fato, eu quero dizer para vocês. E tem polêmica, tem várias polêmicas, né? Então a gestão participativa. Quem é que coordena o ponto de memória? O Conselho Gestor do Ponto. Nosso conselho foi inicialmente criado com 16 pessoas, hoje algumas
já saíram por razões diversas, outras incorporaram. Esse ano vai ter eleição. Eu até vou defender que a eleição nem seja esse ano, porque para mim é muito complicado fazer eleição de qualquer coisa, de qualquer entidade em ano eleitoral. Eu acho que isso, contamina um pouco. Eu vou defender na próxima reunião que a gente não faça isso esse ano. Que a gente, enfim, faça assembleia e articule isso para adiante. Mas gestão participativa é uma marca, tem que ser uma marca do ponto de memória, na qual moradores delimitam, ou seja, são os moradores que têm que delimitar o que é prioridade, que atividades vão ser realizadas, como, quando, onde, com quem, né? Por quê? Porque eles próprios são sujeitos e são objeto dessa atividade. Eles estão nos dois lugares. Também propõe um protagonismo comunitário, quer dizer, os membros da comunidade tornam-se atores do processo de formulação, execução e manutenção do museu. Nesse caso, nós ainda não temos um museu. O museu é um projeto nosso. Nós temos um ponto que nós queremos que ele caminhe para o museu. Então, a ideia é que os próprios moradores que tem que dizer. Então, às vezes, as ações podem nos parecer limitadas, podem nos parecer tímidas, mas a gente também tem que entender, e esse é um debate que em algum momento eu, a Cláudia, a Helena, o Benedito, que temos uma tradição acadêmica, às vezes a gente ficava incomodado com algumas coisas, mas depois eu chegava em casa a refletir e pensava, bem, mas se a dona Chiquinha está propondo isso, é porque é isso que ela dá conta, e eu vou ter que respeitar, porque, enfim, né, nós estamos aqui muito mais como apoiadores, muito mais como contribuindo, mas quem tem que realmente que pegar segurar no bastão e fazer a corrida lá para passar são eles. Então é um pouco esse sentido. Empoderamento social, isso eu acho fantástico, né? Quer dizer, desses grupos que ainda não tiveram a oportunidade de contar suas histórias e memórias. As histórias e memórias desses atores, desses sujeitos, não estão em nenhum livro de história. Né? Só recentemente elas estão começando a se manifestar aqui na academia. Mas ainda há, e nós verificamos isso no encontro como esse de História Oral, né, Petit, muita resistência. Né? A Marieta dizia, meus colegas dizem que isso é fuxico, né? Fofoca, esse negócio de juntar gente. Imagina, será que pessoas de um bairro que se reúnem numa roda de memória, será que elas vão fofocar ou elas vão realmente falar das suas memórias? Ou será que a memória delas não é fofoca? Será que isso vale a pena? Isso tem alguma validade, né? Porque a gente aqui só está preocupado com a tal da validade, né? Nós somos que nem aqueles fiscais da vigilância sanitária no supermercado, né? Cadê a data? Tem data de validade? Não tem? Joga para o lado. Então, eu acho que o empoderamento social serve para isso, né? Grupos que não têm essa oportunidade, através dos museus, incentivam a apropriação desses equipamentos também para a comunidade, de forma que eles se sintam representantes e valorizem a identidade local. A identidade local é um elemento que está diretamente vinculado, está diretamente ligado com isso, né? Então, hoje, por exemplo, para nós, do ponto de memória, a identidade que a gente quer construir, a identidade que a gente está tentando trabalhar é a identidade de elevar a estima dos moradores do bairro, né? Ainda que os moradores da Terra Firme tenham uma estima muito, muito alta. É impressionante, quem anda no bairro, como eu ando, dificilmente você vê placa de venda nas casas. Pode ser até na ligação, que hoje não é mais a mais perigosa como era em 2008, né? Tanto que o Ayala escreveu até Geografia do Crime, lá na dissertação dele da geografia. Mas a população do bairro tem uma bem-querença, tem um amor, tem uma relação afetiva com o bairro que é impressionante. E fica braba quando você diz que o bairro só é isso, né? Então isso é muito interessante. Mas nós queremos trabalhar isso também nessa geração que está vindo. Valorização e estímulo às iniciativas de grupos comunitários que desenvolvem trabalho no campo da memória social. Diálogo com todos os atores, isso é importante. É uma dificuldade? Tu chamar para uma roda, eu propus uma roda de memória, vamos falar da religião no bairro. Eu sou afro-religiosa, né? Eu falei, tem que trazer o pessoal da Mina, da Umbanda. Aí tem uma senhora no nosso grupo, né? Evangélica, ela já me olhou meio assim. Eu falei, não, mas aqui tem que trazer todo mundo. Tem que trazer todo mundo, então, mas tem polêmica, tem dificuldade. Mas a ideia é que o diálogo seja com todos os atores. Né, com todo mundo ali clubes esportivos, associações de moradores, centros comunitários, instituições de educação, religiosos, quadrilhas juninas, que isso é muito forte, grupo de jovens, projetos sociais, porque são vários, né? A Terra Firme é vista por todo mundo como aquele bairro que não tem nada, aquele bairro. Então, o que tem de projeto dentro da Terra Firme é uma pena, isso também de repente é
um desafio para o ponto de memória fazer com que esses projetos dialoguem. Porque parece que é assim, inclusive a própria UFPA tem projetos lá, mas é cada um atuando no seu nichozinho lá, né, na sua história. Então tem um projeto do pessoal da engenharia, acho que é sanitária, tem um outro projeto não sei de quem, tem um outro projeto, mas cada um lá no seu cantinho e não há um diálogo. Bem, já foram realizadas 4 rodas de memória, né? Bem, professores, gestores e alunos, primeira, temática de gênero, que ocorreu no ano passado, com mulheres que desenvolvem atividades diferentes no bairro. Temática de cultura, essa foi interessantíssima. Nessa da cultura, estava presente a consultora, a Lavínia, que é a consultora dos pontos de memória do IBRAM. Ela visita o Brasil todo, ela acompanha para ver o desenvolvimento, como é que estão esses pontos de memória. Então ela veio, participou com a gente fez uma programação extensa, andamos o bairro todo de manhã com ela, fomos até o Tucunduva, mostrar o Tucunduva para ela, fomos à feira, entramos na feira e à tarde fizemos essa, que estavam presentes, né, grupos, como a representante da Rosa Vermelha, que é uma quadrilha que é a mais premiada, quadrilha junina mais premiada de toda Belém, né, que tem uma história, já são também mais ou menos 23 anos de Rosa Vermelha. Estava presente o pessoal dos projetos, né, enfim, tem projetos lá de música, né, que tentam recuperar a juventude, porque é uma luta grande contra o tráfico. Então, muito interessante, né? Projetos, a turma do hip hop, teve um grande debate lá. O pessoal do hip hop, né, mais agitado, começou, porque uma das senhoras lá falou, porque nós temos que caminhar assim, de forma, né, com paz, com amor no coração. Ele falou, olha, mano, é o seguinte, aqui não tem esse negócio de paz no coração, não. Esse discurso não convence a juventude. E foi um quiprocó do caramba, né? Como é que... É um debate muito engraçado, né? Esse negócio aí de senhora que quer ter Deus no coração, isso não salva a juventude, porque aqui os manos da Baixada estão num outro nível e tal. A senhora está vendo aqui como é que os manos se vestem e tal. Um negócio bem interessante. E fizemos a roda de memória aqui, do ponto de memória, no encontro de história oral, que ocorreu aqui. Estou fechando, tá, Petit? Limites do ponto. O que eu acho que é limitador? Aqui eu trouxe também, né? O ponto não é mil maravilhas, tá? O ponto é uma iniciativa nova, né? Começou em 2010, a gente então ainda vai fazer 2 anos, né? Tem hiatos, tem tempo que a gente não consegue reunir ninguém, tem época que a gente reúne. Mas enfim, o que eu considero? Isso aqui é uma posição pessoal, tá? Desde Vânia. Um limite para mim, né? É uma iniciativa estatal. Ainda continuam gerenciando, né, o ponto. Então, claro, eles definem pauta, definem agenda. Eu digo, não estou falando dessa agenda do bairro, mas assim, por exemplo, vai ter Semana Nacional de Museus e eles veiculam lá no site. Olha, todo mundo tem que ter uma programação, todos os pontos têm que ter uma programação dentro da programação do IBRAM, da Semana de Museus. E a gente tem que correr, né, e fazer uma programação. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades. Poxa, mas a gente agora não está pronto para isso, não tem tempo, enfim, né? Todo mundo tem milhares de coisas. Então, mas então o fato de ser iniciativa estatal, isso às vezes nos limita, nos aprisiona, nos coloca determinados condicionadores. A própria definição definição e a apropriação, não era definição e a apropriação concreta do termo que o IBRAM utiliza, democratização da memória, que tem a ver com aquela questão lá da memória libertadora, né? Como é que nós vamos, de fato, democratizar a memória? Democratizar a memória se dá só por meio da roda? É só isso? Não, é muito pouco, né? Fazer com que as pessoas tomem noção de que elas têm, né, se reencontrem com a memória delas, que também é uma memória individual e é uma memória coletiva, mas só isso basta? Isso serve para quê, né? Então, possíveis distorções, né? Patrimônio nacional, patrimônio local, a gente pode de repente começar, a gente tem que ter cuidado com isso, para que isso não vire de certa forma, a gente está só perseguindo aqui o local, né? O lugar e tal, e a gente desvincule a história, né? A memória do lugar com questões macro, porque a gente não pode desvincular. Bem, em função, eu levanto uma questão aqui, em função da limitada cidadania na terra firme, quais os papéis do nosso ponto de memória, né? Que papéis a gente tem? Eu acho que são muitos. Possibilidades e desafios, né? Envolver todos os moradores do bairro, a gente está conseguindo avançar para isso, paulatinamente, claro.
que hoje encontra-se nitidamente dividido. O bairro hoje ele está dividido de que maneira? Por conta da violência. Então, existem lugares que é mais difícil você ir, você não pode fazer uma programação à noite. Você deslocar uma... Nem todo mundo pode de dia. Vou fazer uma roda de manhã. Quem é que pode vir? A dona de casa, né, tá fazendo lá seus afazeres, as pessoas trabalham. Mas aí tu vai fazer uma roda de memória lá na beira do Tucunduba de noite? Complicado, né? Então tem essas questões, esses limitadores. Então dificulta o avanço do trabalho. Até porque historicamente o bairro também, a geografia dele é um bairro pequeno, mas ele... Historicamente ele se constituiu assim. Onde você mora? Eu moro no centro da Terra Firme. Tem gente que fala assim. Então tem uma área central que é próxima, para quem conhece ali da... É isso? Para quem conhece, que é próxima lá da igreja, que é aquele que eu chamo, que eu acho tão bonitinho. A primeira vez que eu fui na Terra Firme, eu tive a impressão, eu tinha acho que 17 anos de idade, eu tive a impressão que eu estava no interior, né? Chegando no centro dessas cidadezinhas pequenas de interior, porque tem a igreja, tem a delegacia, né? Tem ali a feira, tem o mercado, né? É tudo bonitinho, tudo arrumadinho, que fica nesse cruzamento da Celso Malcher com a São Domingos. Então, ali, quem mora ali, se considera assim, tem um status, né? Não, eu moro aqui é mais seguro, aqui é mais tranquilo, aqui tem serviço, blá, blá, blá. Mas você tem áreas lá na ponta, como é a área da Nova Terra Firme, que é muito complicada, onde a questão da violência é muito presente no dia a dia das pessoas, o tráfico, enfim, quer dizer, essas pessoas muitas vezes não são assistidas pelos projetos. Nós temos dificuldade de chegar lá. Então, como que nós vamos vencer isso? Criar sentimento de pertencimento de todos os moradores, não somente com a memória, mas com o ponto. Porque o ponto que é um instrumento disso. Então, daqui a pouquinho, a dona Chiquinha cansa ou morre, a dona Chicona, enfim, é isso, né? E quem é que segue? Quem é que dá continuidade a isso? Cuidar para que as disputas partidárias não diluam e não minem os objetivos do ponto. Nós hoje temos, né, eu sou filiado ao PSOL, tem pessoas do PT lá, tem pessoas da direita, e a gente não põe essas questões na pauta. Para não ter, porque senão complica mesmo, né? Então a nossa discussão é sempre... A gente compreende que tudo é política, mas a questão do partido ela é muito complicada. A gente tem conseguido, né? Pode até parecer um pouco assim de higienismo político, mas a gente tem conseguido trabalhar isso legal, né? Olha, todo mundo aqui tem direito de ter seu ponto de vista, mas a gente tem que ter muito respeito e também não querer transformar o ponto num aparato, né? Num desdobramento de nenhum partido ou grupo. Envolvimento da juventude, isso é um ponto legal. O envolvimento da juventude, mas ainda é um desafio, tem crescido e é muito positivo, demonstrando interesse pela memória e história do bairro. Que é aquilo que eu falei para vocês no início. Nós acertamos quando a gente percebeu que a gente não podia ficar falando de memória para os velhinhos, que a gente tinha que atingir a juventude. Então, naqueles 3 projetos lá que eu mostrei para vocês, que foram aprovados pelo edital do Mais Cultura, os 3 foram desenvolvidos pela juventude. Fizemos seleção, edital de seleção, os jovens se inscreviam, a gente criou lá uns critérios, porque não dava para pegar todo mundo, infelizmente, o recurso era pequeno, eram poucas bolsas, e em função disso a gente trabalhou com eles. Fizeram oficinas de vídeo, de teatro, tem toda uma produção. Trouxe aqui alguns exemplares, depois eu vou distribuir, do jornal O Tucunduba, que é o último, a gente lançou ele sexta-feira passada, lá na Praça Olavo Bilac, que fica bem no centro da Terra Firme. Então, isso é bem interessante, tá? Quer dizer, aí tem os contatos, né? Então, se você jogar lá no Facebook Terra Firme, vai aparecer. Tá aí o e-mail, pontosdememoriaterrafirme@gmail.com. Então, esse ainda é um desafio, permanece um desafio, mas a gente tem conseguido avançar, que é trazer a juventude, para que a juventude possa construir conosco. E eles são fantásticos, né? Eles têm um pique, uma energia, uma criatividade. Então tem trazido muitas ideias bem interessantes, né? Tem produzido praticamente o Jornal Foro, a escrita foi deles, né? A gente tem com isso motivado eles a se articularem, se organizarem. Então eu acho que isso é assim, fundamental. Assim, muito obrigada.